era uma estrutura que, que atendeu a um planejamento que foi feito do primeiro turno, mas que a gente sabia que pelo curto prazo que nós tínhamos do segundo turno era uma estrutura, né, que não atenderia aquilo que a gente imaginava de colocar em prática no segundo turno. Afinal de contas, nós encerramos o primeiro turno, Fábio, pouco mais de 5% atrás. Então, tínhamos a necessidade de fazer uma campanha grande, uma campanha que mostrasse volume, mas que, acima de tudo, pudesse, né, se comunicar e falar com a capital e com o interior do Estado. E a gente sabia que essa estrutura, não é, que nós encontramos ali quando terminamos o primeiro turno para iniciar o segundo turno, não era uma estrutura compatível com essa necessidade que nós tínhamos. Então, nós sentamos com o próprio Fábio, sentamos com toda uma equipe de trabalho, não é, que nós ali fomos parceiros no segundo turno, não é, montamos uma nova estrutura, mudamos a sistemática da campanha, trouxemos Fábio mais, né, para ficar mais próximo, não da Grande Aracaju. Foi a vitória, acima de tudo, da superação do próprio Fábio, né, uma candidatura, não é, que nós encerramos o primeiro turno, como eu já disse, atrás do nosso adversário. Sabíamos que não seria um segundo turno fácil. Depois nós tivemos, logo no início, não é, na primeira semana de campanha, já na segunda-feira, pós, não é, no domingo, melhor dizendo, pós o primeiro turno, a gente já tinha ali a possibilidade que se concretizou na segunda-feira do apoio, do anúncio do apoio de Valmir de Francisquinho, não é, ao nosso adversário, o senador Rogério Carvalho. O que nos causou preocupação, é lógico, quem disser que não causou preocupação está faltando com a verdade. Valmir teve uma. Valmir, na verdade, foi o primeiro colocado no primeiro turno. Então, no domingo, me recordo perfeitamente, nós estávamos indo para a carreata do próprio Fábio em Itabaiana, quando começou, não é, nas redes sociais principalmente, a possibilidade de que na segunda-feira, fato que se concretizou, do anúncio de Valmir em apoio a Rogério Carvalho ali no segundo turno, o que nos causou muita preocupação. Depois a vinda do próprio, logo na sequência, naquela mesma semana, a vinda, né, do presidente Lula a Sergipe. Nós temos que reconhecer a força de Lula, tanto é que Lula se tornou presidente, mas o Nordeste, não é? Lula mostrou muita força, e não diferente no estado de Sergipe. Os números mostraram isso. Então, nós tivemos um início de segundo turno muito difícil. Se iniciamos atrás, depois veio o anúncio de Valmir em apoio ao Rogério, depois a vinda de Lula a Sergipe, tudo isso nos trouxe muita preocupação. Essa foi uma vitória, acima de tudo, a superação do próprio Fábio enquanto candidato ao governo do Estado, que se entregou a uma agenda que nós e toda a nossa equipe planejou para ele, uma agenda muito cansativa, uma agenda que iniciava todos os dias, logo cedinho. Tinha agendas que começava 6h30 da manhã, não Levou é? o candidato ao esgotamento físico, né? Verdade. Ele até brincava com Yandra, né? Ele dizia: agora que eu tô vendo como era a sua agenda no primeiro turno, que seu pai tá fazendo comigo aqui no segundo turno. Mas Fábio, não é, com toda essa agenda, ele cumpriu, não é? Já na reta final, ele teve um esgotamento físico, como você bem colocou, mas foi a superação de um cara que se dedicou, que um cara que se preparou, que fez uma pré-campanha, depois fez uma campanha do primeiro turno, fez uma campanha, não é, de segundo turno, porque a eleição de Fábio como um todo, ela não iniciou no primeiro turno. A gente Sim. tem que entender que Fábio começou uma pré-campanha, ele teve uma disputa interna, uma disputa que não foi fácil. Uma disputa ali com Laércio Oliveira, que naquele primeiro momento se colocava também como pré-candidato a governo, e com Edivaldo Nogueira, não é? Que ali nas pesquisas, naquele primeiro momento, mostrava muita força. Então, Fábio fez uma pré-campanha, iniciou o ano de 2022 numa pré-campanha, né, percorrendo o estado de Sergipe. Eu percorri com ele, não é, todo o interior do estado, depois uma campanha de primeiro turno e uma campanha de segundo turno. E ali chegou já na reta final, ele teve um esgotamento físico, Fábio precisava vencer, né, precisava virar um primeiro turno que ele saiu atrás, precisava vencer, não é? Porque ali já não era mais somente Rogério candidato, eram os dois candidatos do primeiro turno contra Fábio sozinho. Era Rogério e Valmir contra Fábio sozinho. Ele precisava de uma agenda que ele se comunicasse mais, né, com todo o estado de Sergipe. E era necessário fazer isso, de fato foi feita essa agenda, e Fábio, não é, ele em momento algum
ele colocou obstáculos para cumprir essa agenda. Tanto é que cumpriu e chegou ali já na quarta-feira, no esgotamento físico, né, que o deixou ali nos últimos dias de campanha, né, ali se recuperando, hospitalizado, mas que graças a Deus, ao fim e ao cabo, deu tudo certo. Meu relacionamento com o Cauê nesse segundo turno foi, eu diria que muito harmonioso, sempre respeitoso, não é? Cauê, como você falou, é um ícone, um mestre no marketing, na comunicação. E a gente dialogou o tempo todo, de forma muito respeitosa, eu entendendo a necessidade dele em termos de marketing, em termos de comunicação, ele entendendo a minha necessidade em termos de política. E eu acho que essa perfeita harmonia que existiu, não é, foi também um fator importante para a vitória de Fábio.